Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é, na realidade, uma indagação. Os brasileiros estão deixando de ser conservadores? Essa questão surgiu por conta da repercussão de uma pesquisa feita pelos institutos na qual é apontada uma redução, digamos assim, da adesão da população brasileira a determinados temas tidos por conservadores, né? A, foi grande a repercussão dessa pesquisa, gerou matérias extensas na imprensa escrita, gerou matérias também na Globo News e na CNN. Diante desse, digamos assim, dessa repercussão, isso me animou a fazer um pequeno comentário sobre essa sondagem de opinião. Eu acho que eu tenho algum lugar de fala, para usar um termo em voga, para tratar do assunto. A minha produção de pesquisador nos últimos anos tem sido dirigida à compreensão de dois temas. De um lado, as chamadas interpretações do Brasil, e, de outro, as repercussões dessas interpretações sobre as correntes político-ideológicas do debate público brasileiro, principalmente as quatro principais, né, que a gente podia chamar assim, que são os liberais, os progressistas, a extrema-direita e os chamados conservadores. Eu até escrevi um livro supervisionado pelo professor João César de Castro Rocha, sobre um autor icônico do Segundo Reinado, o Francisco Adolfo de Van Hagen. E, nesse livro, eu procurei flagrar também as origens do conservadorismo brasileiro, e esse livro aí que o Davi pôs na tela. E de tudo que eu pude estudar desde então, a primeira coisa que deu para perceber sobre esse assunto é que o que o senso comum e a mídia tratam por conservador não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com a prática e o discurso historicamente associado aos conservadores. Na realidade, o conservadorismo é, numa leitura muito simplificada, um campo ideológico plural que aparece como resposta de elites egressas do mundo agrário e de estamentos aristocráticos em face das chamadas revoluções burguesas, principalmente a Revolução Francesa de 1789. É uma identidade política de rechaço ao mundo de separação entre igreja e Estado, de estatuto de luta de classes no plano social e da democracia, e rechaço à democracia como meio de composição de conflitos políticos. Porém, de forma distinta da extrema-direita, como ensina o Edmund Burke, os conservadores não têm ilusões de fazer retroceder ao status anterior o mundo da modernidade iluminista. O que os conservadores vêm fazendo nos últimos 200 anos, inclusive no Brasil, é negociar o ritmo das mudanças em curso na sociedade de modo a conservar privilégios e esvaziar potenciais de ruptura, sempre sob o signo da chamada conciliação. Isso acontece desde o Marquês do Paraná ao saudoso Tancredo Neves. Claro que eu não estou aqui para reduzir um fenômeno social complexo, como o conservadorismo, a uma fórmula. Eu fiz esse histórico apenas para afirmar que o que se entende por conservadorismo na atualidade é o ponto de junção entre doutrinas econômicas neoliberais num plano e as teologias da prosperidade e de domínio das seitas pentecostais no outro plano. Ou seja, é da reação aos valores emergentes desse amálgama que me parece que trata a pesquisa do Ipsos IPEC
que eu vou pedir ela. Para mim, examinando os números da sondagem de opinião, o que se vê não é uma diminuição dos níveis de reacionarismo na sociedade. Afinal, sempre tem aquela metáfora do copo que está meio cheio, meio vazio. A aparência, isto sim, é de que a popularidade da chamada pauta de costumes e de segurança pública do bolsonarismo, essas sim, essas estão minguando, mas ainda se conservam em níveis bastante elevados. Por exemplo, no caso da questão da segurança pública, era de se esperar com essa pesquisa até números piores, ao meu ver. Afinal, é grande a aflição dos brasileiros e brasileiras em face da crise de várias décadas que expõe a impotência das políticas de tiro e porrada com que se resolveu enfrentar um crime que é cada vez mais enraizado e mais profissionalizado, especialmente nas periferias e comunidades favelizadas. Diante desse quadro, que vai se agravando desde meados da década de 1980, a, a opinião pública se agarra a soluções, e a pesquisa flagra isso, né, no mínimo discutíveis, como a adoção da prisão perpétua, medida que é defendida por 72% dos entrevistados, ou ainda a redução da maioridade penal, que merece a preferência de 65% das pessoas. Dá um certo alento, no entanto, saber que, em meio a todo esse pânico social, que é justificado, ainda há uma certa defesa da vida. Estou fazendo referência ao registro de que a maioria da população é contrária à pena de morte e contrária a esse alastramento irresponsável das armas, inclusive de guerra, sem nenhum controle, que acaba caindo nas mãos de traficantes e milicianos. Este, certamente, é o melhor dos dados compilados na pesquisa. Vale a pena ressaltar que a forma como as questões estão propostas ali no levantamento, estão propostas aos entrevistados, essa forma é sempre muito importante, né? Isso tem a capacidade de induzir respostas, a gente sabe disso. Eu não sei se é o caso da presente pesquisa, eu ressalto isso. Mas o fato é que perguntas sobre casamento gay, entre aspas, nunca permitem saber se o pesquisado está falando da união civil homoafetiva, ou se está falando de rito em alguma denominação religiosa, o que parece estar no centro das controvérsias sobre esse assunto. Quer dizer, seja como for, os números para as minorias políticas, que na realidade são maiorias sociais, como é o caso das mulheres, não se apresentam animadores na pesquisa. Pois conforme é o caso do aborto, né, que eu acho que é emblemático. É um tabu para 75% das pessoas ouvidas. Uma maioria que não consegue, que não distingue as diferenças entre ser a favor ou contra a prática do aborto no plano ético individual e a relevância de uma política pública capaz de assegurar a vida e os direitos reprodutivos das mulheres, especialmente as mais pobres. Enfim, os dados dessa pesquisa nos levam a concluir que é possível que a onda protofascista em impulso desde 2018 esteja refluindo, ainda que aos poucos, ainda que mantendo um vasto condomínio de opinião. Seria ainda um indício dessa tendência, de igual maneira, a diminuição do tamanho das manifestações de rua da extrema-direita. Eu pediria agora para o Davi que me colocasse aí de novo da imagem para eu poder fazer um fecho, né? Há um movimento aqui que tem a ver com a questão do conservadorismo, mas que não se encontra captado nessa pesquisa, nem foi o escopo dela produzir esse resultado. Eu digo o seguinte, olhando em retrospecto, as correntes conservadoras sempre enxergaram a defesa da nação a partir de símbolos como o hino, como a bandeira, como a defesa
da integridade territorial do país. Esse foi o fundo de cultura que o bolsonarismo sequestrou para si, né, com muita ênfase e até com muita eficácia. Pois bem, na presente crise, os adeptos da extrema-direita se descolaram desse imaginário do patriotismo, pois foram os primeiros a trair o Brasil apoiando as medidas de Trump e do imperialismo americano. Esse deslocamento permite à esquerda, não só, não só a esquerda, né, o conjunto dos democratas, retornar a questão nacional a um registro progressista, reforçando os temas da soberania popular e da luta contra a subordinação econômica e política aos países centrais do capitalismo. E espero que esse cenário se afirme, que acho que é o melhor para nós todos. Eu vou chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje. Agradeço a quem assistiu, peço que quem gostou curta e quem curtiu chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até a próxima!